Obrigada pelo convite e pelo projeto, né? Então, eu achei muito lindo você ter colocado o projeto Ressignificar, né? Eu acho que a gente tem que viver se ressignificando, porque a gente vai entendendo as coisas a partir do que a gente vive, né? E vai mudando um pouco a nossa forma de encarar a realidade, né? É, Obrigadão pelo convite, Nath. que isso, é um projeto assim, que nasceu no meu coração há muito tempo atrás, mas por causa do tempo e da correria, por causa da construção que a gente vai tendo, né? A gente vai deixando de lado alguns projetos muito dos nossos corações, mas essa pandemia não veio só para coisas ruins, né? Veio também para coisas boas. E você está sendo parte disso, né? Porque também eu estou trazendo várias pessoas que fazem parte da minha história, que trazem saúde mental para mim e que topam falar sobre coisas que a gente precisa conversar e não ficar só empurrando o boi, como falam os povos antigos, né? Empurrando as coisas com a barriga e a gente vai só vivendo e algumas pessoas não têm nem dimensão do que é viver nessa vida sendo mãe solo, por exemplo, né, Jana? Verdade, é verdade. Então, eu começar me apresentando, né? Sim, A já. Nath já falou, né? Eu sou Janaína Costa, as pessoas me chamam de Jana. Eu sou mãe de duas crianças lindas, maravilhosas. A Giovana, que tem 10 anos, e o Henrique, que tem 8 anos. Eu sou assistente social, né? Eu trabalho em dois empregos. Sou servidora efetiva do Estado e do município, né? Como assistente social, eu trabalho no IML, no setor de perícia, e também na Casa Abrigo Raio de Sol. Eu sou mãe, né? E antes de ser mãe, eu já era assistente social e sempre me identifiquei de trabalhar com crianças e adolescentes, porque eu gosto muito de crianças e de adolescentes, né? E hoje eu estou trabalhando na Casa Abrigo Raio de Sol, que é um abrigo de crianças que não tem família, não tem referência familiar, e a gente faz todo o elo de ligação, né, dessas crianças com as novas famílias, as possíveis novas famílias, e tenta também restabelecer e reintegrar com a família natural ou com a família extensa, né? Tios, pais, avós, então é um trabalho bastante desafiador. E eu já tive a oportunidade de ir num desses abrigos. Ai, as coisinha mais lindinha, mais maravilhosa. Foi uma oportunidade ímpar, que foi por causa do Tribunal de Justiça, do meu trabalho. Eu fui fazer uma entrevista com essa mulher maravilhosa e vi crianças lá lindas, muito desejosas de afeto. Fala um pouquinho de como é trabalhar com essas crianças, Jana. Ai, Nath, assim, é bem interessante esse trabalho com as crianças, né? Porque eu comecei a trabalhar sem ser mãe, né? E aí, depois que eu fui mãe e vivenciei algumas coisas na maternidade, eu pude entender melhor, assim, o universo do cuidado com as crianças a partir das minhas vivências, né? Assim, a gente vive numa sociedade que trata a criança como propriedade da mãe, propriedade do pai, né? Uhum. Trata a criança como se fosse um mini adulto. E criança não é um mini adulto, né? A criança, ela tem a sua vida e o seu universo próprio, né? E quando a gente trata a criança como propriedade, quando a gente começa a entender que a criança não é propriedade, não é objeto, a gente começa a entender que é importante ouvi-los, né? E no meu trabalho eu busco fazer isso, né? E também faço isso com os meus filhos, né? E aí, assim, falando assim sobre a infância, né? Sobre as crianças em si, né? As pessoas falam que as crianças são o futuro, né? Do país e tal, fica todo aquele sentimento, aquela utopia toda de que vai ser o futuro. Mas, na verdade, no presente, né? No dia a dia, a gente precisa considerar a importância delas, né? E para nós mulheres é muito importante, porque eu sou uma mulher feminista, né? E nós, mulheres feministas, a gente fica o tempo inteiro falando da violência que as mulheres sofrem por parte dos homens, né? E a gente esquece de debater que muitas mulheres praticam violência contra as crianças. Uhum. Por quê? Porque as mulheres elas são maioria no cuidado das crianças, né? Então, assim, se a gente não tomar o cuidado, né, em relação à voz dessa criança, a gente pode praticar diversas violências e tem várias pesquisas que mostram que muitas mulheres, né, no exercício da maternagem, praticam violências contra as suas crianças, né? Sim. E aí, assim, quando a gente vai falar de maternagem, de ser mãe, né? Não é só quem é mãe que exerce a maternagem. Todas nós mulheres exercemos a maternagem ao longo da nossa vida em diversos momentos, né? Todas as mulheres. Né? Mesmo eu, assim, eu falo que eu virei mãe, né? Fui mãe e tive algumas vivências que serviram para minha atuação profissional com crianças, mas antes de ser mãe, a maternagem já estava em mim, porque a gente é socializada, né? A Uhum. gente cresce entendendo a maternagem como uma prática nossa, o cuidado com crianças como uma prática nossa. Isso Sim. é ruim para nós, né? É ruim para as crianças também, né?
É ruim para nós por conta da escolha que as mulheres podem ter de ser ou não ser mãe. Uhum. É ruim para nós por sermos colocadas numa caixinha que às vezes não é aquela caixinha que eu quero estar, né? Sim. E é ruim para as crianças porque elas passam a ter uma referência unitária de cuidado, né? Sim. E aí, mesmo a criança, o adolescente que tem dentro da sua casa o pai e a mãe, o cuidado, né, é exercido somente pela mulher, né? Então, poucos homens exercem a paternagem, né? Uhum. E aí surge essa figura, né, do nosso tema da live de hoje, que é a maternagem solo, a mulher solo. Essa mulher solo, assim, ela tem várias coisas em torno disso, desse termo maternidade solo, né? E a nossa intenção é conversar um pouquinho sobre isso hoje. Sim, eu não sou mãe ainda, mas eu sou tia, sou tia de sobrinhos postiços, como eu chamo, e tia do meu sobrinho Bernardo, que é o amor da minha vida, minhas redes sociais deletam isso, né? Só que eu não tenho nenhum tipo de não comodidade em relação a ser mãe. Enquanto você falava, eu me sinto mãe de algumas pessoas. E fazendo terapia, eu também descobri que exercia essa função e me vi na sua fala. Mas voltando para o tema da live, Jana, fala quais são os desafios da maternidade solo, né? Nath, assim, eu vou ser bem sincero para ti. São enormes. Por quê? Porque, tipo assim, a mãe solteira, ela é rotulada, ela é culpabilizada na sociedade, né? E esse rótulo de culpa, ele fica assim, ela não segurou o marido, Uhum. se ela não segurou o marido e ela tá solteira, é porque ela é uma mulher difícil, Uhum. ela pode ser, no meu caso, né, assim, como eu sou, meu perfil é um perfil, assim, muito, assim, de organização e tudo mais, eu sempre fui assim, né? De estudar, de ler. Então, assim, quando eu divorciei, o rótulo que veio sobre mim é que eu era metódica e racional demais, né? Então, assim, todas as mulheres socialmente, né, que são mães solo, elas sofrem diversas pressões, né? Assim, não segurou o marido, né? E aí se esquece todo um contexto que tem, né, em Uhum. relação à vida dessas mulheres, que elas são pessoas, elas são sujeitos, né? E, por exemplo, uma mulher que é pobre, né, e que não tem sua dependência econômica, que ela quer se desamarrar, se desvencilhar do matrimônio ou da vivência, né, conjugal, com o companheiro, ela é rotulada muito fortemente, porque ela tipo, não tem condição socioeconômica, né, para se manter sozinha, então ela é culpada por ser mãe solteira e é demonizada por ser mãe solteira e pobre, né? Então, assim, sempre vem um rótulo e todo um estigma. E esse estigma, ele tá também dentro das políticas públicas, olhem só, porque, tipo assim, as políticas públicas como um todo, elas hoje, elas conseguem pautar que existem várias famílias e vários arranjos familiares, né? Arranjos familiares que consideram até mesmo a orientação sexual, né? As crianças, elas podem ser criadas em diversos arranjos familiares, né? E aí essa mãe, que é a mãe solo, ela é colocada, né, como uma figura de uma família que tem a ausência da figura paterna e, portanto, é uma família desestruturada. Uhum. E aí isso é problemático, né? A estrutura ou desestrutura de uma família não tem nada a ver com os membros. Se tem pai, se não tem pai, se tem mãe, se é a mãe sozinha, se é a avó criando, se é a tia criando, se a criança foi adotada e tem a mãe de coração, se é um casal homossexual, ou se é independente da orientação sexual, da forma e do arranjo, das multiformas que tem de ser família, essa família, ela tem um sentido e ela tem um significado, né? E isso não significa dizer que ela é desestruturada, né? Então, assim, a ausência da figura paterna é uma culpa que a mãe solo carrega, né? E por mais que a gente saiba que a gente não tem culpa, quando a gente escolhe se desvencilhar das amarras, né, da dominação patriarcal, né? No meu caso, eu pude ter autossuficiência financeira, né? A minha autossuficiência financeira, ela não é suficiente para que todas as mulheres tenham, eu tenho muita convicção disso, não são todas as mulheres que têm essa autossuficiência financeira, e ela é importante para que a gente consiga sair, né? E quando a gente sai das dominações, né, assim, do relacionamento que sufoca, do relacionamento que é opressor, que representa a dominação da sua vida, a gente é rotulada, né? Como se a gente fosse criar ali uma família que não vai dar certo, que é relegada ao fracasso, que é desestruturada, né?
E ao contrário disso, mostra que lares, né, lares que são chefiados por mulheres são lares que tendem a dar muito certo, né? Então, tem pesquisas, inclusive, quando eu leio isso, isso me coloca uma positividade enorme, porque a tarefa de educar, alimentar, dar banho, cuidar, levar para a escola, todas as dimensões da vida de um sujeito que está crescendo, está se estruturando, que deve ter a sua voz, né? Que deve ter a sua autonomia, exercida por um só, ela é sempre mais pesada do que exercida em compartilhamento, né? Uhum. E aí, eu estou falando isso, assim, eu quero até fazer um parênteses bem grande, porque quando eu falo de dominação patriarcal, eu não estou falando, eu não estou, assim, colocando um rótulo sobre, por exemplo, o pai dos meus filhos, não é isso, né? Uhum. É algo, a dominação patriarcal é algo estrutural, que vai para além das pessoas e que, inclusive, é prejudicial tanto para nós, mulheres, né, como para os homens, né? Então, não há, assim, em mim, um sentimento de depositar culpa em cima, né, da figura masculina que está ausente na vida das crianças, né? Mas sim de compreender que é muito importante para a gente essas duas questões. A primeira é a condição, né, de dar conta disso, de se entender empoderada para dar conta, né? Uhum. Eu estou colocando como um elemento importante também a autossuficiência financeira, mesmo compreendendo que pessoas que não tenham a autossuficiência financeira, que condição financeira não tão boa, né, que tenham menos renda, essas pessoas ainda assim, quando elas trabalham, a autossuficiência financeira está relacionada ao trabalho, quando as mulheres arregaçam a manga, vão atrás, elas conseguem ter a dependência econômica que é importante para garantir a maternagem solo, né? E além disso, o segundo ponto que eu quero colocar, né, além dessa autossuficiência e desse empoderamento, é a importância de ter rede de apoio. No meu caso, eu não conseguiria exercer maternagem sem ter minha rede de apoio. Minha rede de apoio é minha mãe, né? E aí eu quero dizer que é uma pessoa que muito importante para as minhas escolhas, para as minhas decisões, né? Assim, Uhum. se eu não tivesse o apoio, a rede de apoio que eu tenho familiar, se eu não tivesse a minha mãe, as minhas irmãs próximas de mim, eu não sei se eu iria me desafiar a viver da forma que eu vivo, né? No cuidado diário de duas crianças, né? Pequenas e que hoje já estão maiorzinhas, né? Porque a minha dificuldade foi muito grande, muito maior no início, né? Porque eu comecei a exercer a maternagem solo com meu filho pequeno com 6 meses, com 7 meses de idade e a outra com 3 aninhos, né? Então, assim, eram crianças muito pequenas, né? E essa rede de apoio familiar, ela é fundamental, né? E aí, quando eu falo dos estigmas que pesam sobre nós, mães solos, né? Há vários estigmas que pesam também sobre as avós, né? Quem nunca ouviu isso, Volta né? pra O cá. netinho criado pela avó cheio de manha, né? O menino que é criado pela avó vai dar problema, não vai prestar. E tudo isso é rótulo que a gente sabe que não tem nada a ver, né? Sim. E para o cuidado com crianças, eu acho que o ingrediente fundamental, assim, é o afeto, né? E dá muito certo esses novos arranjos, né? E é importante a gente frisar isso, né? É difícil, é pesado, era melhor que fossem dois do que ser um, mas há a opção de ser um e de dar certo, né? E de ter redes de apoio e de colaboração. Certíssimo. Eu me vi em várias falas suas, né? Porque a minha mãe, ela é uma mulher negra que teve um relacionamento com um homem branco e que teve essas conturbações dentro do relacionamento de ter um relacionamento abusivo durante 22 anos, viver em condição de violência doméstica e estar atrelada com 5 filhos, estar atrelada a esse relacionamento por causa da questão financeira. E as pessoas elas falam, mas por que sua mãe ficou 22 anos? Mas a gente tem que olhar todo o contexto, a estrutura social que é aqui no Brasil para uma mulher negra com 5 filhos conseguir sustentar esses 5 filhos. Eu tenho certeza, eu nunca conversei com minha mãe hoje, mas eu tenho certeza que a minha mãe conseguiu manter-se dentro dessa relação por causa da gente, para a gente se manter enquanto filhos ali estruturados dentro de um ambiente mesmo tóxico, mas com alimentação, com todo tipo de coisa que uma criança vai precisar, né? A gente tem que verificar todas as questões, né, Diana? Foi muito bem colocado. Outro ponto maravilhoso que você colocou foi a questão da estrutura, né? Que nós não lutamos contra pessoas, mas nós lutamos contra estruturas, né? De dominação. O homem, ele é vítima tanto quanto nós, né, mulheres? Mas um papel fundamental que você também trouxe foi sua atuação enquanto feminista, né? E como é a educação das crianças enquanto mulher feminista?
Ai, então, é assim, é bastante porque as pessoas acham que o feminismo é anti-homem, né? Uhum. Tem várias pessoas que acham, quando a gente fala assim, eu sou feminista, as pessoas acham que a gente é contra os homens, né? Outro rótulo também é de que todas são lésbicas, né? Todas Ah, optam pela afetividade entre mulheres e não conseguem ver uma fagulha sequer de coisas boas nos homens, né? Então, são rótulos que se pesam, né? Sobre as mulheres que são feministas, né? Mas, de fato, o feminismo, ele não é um movimento que vai fazer duras críticas às pessoas, ao sujeito homem, né? Ele faz duras críticas ao sexismo, né? O que é o sexismo? O sexismo nada mais é do que a determinação rígida de funções do que é ser homem, do que é ser mulher, né? E essa rigidez toda, ela faz com que a gente fique engessado, né? Tanto os homens quanto as mulheres, né? Então, assim, isso faz com que a gente se abra mais enquanto mulher para as afetividades, para as relações, para o cuidado, para a expansão, né? uhum, Faz com que a gente possa ter mais sentimentos e expressá-los de forma melhor, faz até com que a gente seja mais, assim, humanizadas, né? uhum, A lógica do sexismo, ela trabalha justamente com isso, com mulheres como figuras, assim, rigidamente destinadas para isso, né? Para o cuidado. E, por outro lado, coloca uma função carregada em cima dos homens que prejudica os próprios homens e que também é fruto até de diversas violências que são praticadas, né? De que o homem ele deve dominar, ele deve sempre ter o poder, né? Se sobrepor, né? Que ele não pode chorar, que o homem não pode expressar o que sente, né? Então, assim, é, é importante a gente compreender isso, que assim, vale a pena a gente construir uma sociedade que tenha relações mais igualitárias entre homens e mulheres, né? E que as questões elas transitem entre os gêneros, no sentido de que a gente consiga garantir pessoas humanizadas, no sentido de serem humanas, de não violarem o direito das outras, de não humilharem umas às outras, né? Relações horizontais, né? E aí, assim, eu levo isso para a maternagem. Como que eu levo isso para a maternagem? Porque, como eu falei no início, né, há pesquisas que mostram que a violência contra as crianças é mais praticada por mulheres, porque são as mulheres que mais cuidam de crianças. Então, assim, a violência no sentido de humilhar, de castigos, né? Muito cultural a palmada, né? A correção por bater, né? A correção, e esse bater, assim, às vezes era só no sentido de pegar a vara ou o cinto e bater na criança sem a criança saber o motivo que está apanhando, o porquê que está apanhando, o que ela fez, a consequência do que ela fez, né? Então, assim, trazer a educação, né? Assim, voltada para o feminismo, para a vida das crianças, é compreender isso, que as relações elas devem ser horizontais, né? Que a gente, enquanto mulher, não pode agir sobre o pressuposto do patriarcado, porque a dominação ela não é exercida só pelos homens, né? O patriarcado não é exercido só pelos homens. Tem mulheres que elas agem de forma violenta contra as crianças, reproduzindo o sexismo, né? E aí é por isso que é importante na maternagem a gente levar também essas noções, né, da horizontalidade no cuidado, da escuta, do partilhamento, do entender que a criança ela não é a nossa propriedade, que ela tem as próprias vontades, né, da escolha da própria roupinha, da cor do que vai usar, né? A gente, Nath, tu deve lembrar, tipo, eu tenho irmãs, né? uhum. Quem tem irmãs, tipo, a gente vestia tudo igualzinho. Era, tipo, os mesmos vestidinhos para todas as meninas, né? Uhum. E aí, sobre esse pressuposto, a gente dá autonomia para que a criança escolha o que ela quer vestir, né? Sim. Escuta a vozinha dela, o desejo dela em relação ao que ela quer de caderno, o caderno, né? Assim, dentro, é lógico, daquilo que se pode ter de posses, né? Porque, tipo assim, aqui em casa presente não é assim liberado, não, porque criança gosta muito de presente, né? E criança tenta barganhar as coisas com presente, né? E aí, assim, aqui eu falo, não, tem que ter o dinheiro, tem que ser em data comemorativa e tem que merecer. E tem também, a gente tem que educar, né? A gente tem que exercer. E aí, lembrei de uma coisa importante nessa de educar. Como a gente vive como mãe solo num lar que está a ausência da figura paterna, da figura do pai, da figura masculina, que tradicionalmente a gente é construído e socialmente educado para entender que a voz forte da disciplina é o pai, muitas mulheres na maternagem solo incorrem num equívoco muito grande,
que é pensar, não, o pai não está aqui, então eu vou ser mais firme, eu vou ser mais pesada com a criança, né? E com isso a gente traz para a nossa forma de educar o patriarcado. E a gente é mulher, olha só, mulheres reproduzindo o sexismo e a dominação patriarcal na forma de educar. Porque a gente fica, não, as pessoas nos culpam pela ausência da figura paterna. A figura paterna é tradicionalmente entendida como uma disciplina. Então, se eu estou disciplinando sozinha, eu vou ser mais forte, eu vou impor. E aí a gente acaba entrando num erro muito, muito grande. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que eu sou sempre correta, tá? Porque é uma desconstrução que ela vai acontecendo dia a dia. Às vezes eu me pego fazendo coisas assim, porque isso a gente cresceu vendo acontecer. E aí quando eu me pego fazendo, eu vou e, pera, Janaína, tá errado. Para com isso que tá errado, faz de outro jeito. E aí eu vou e me ligo, né? Não, isso aqui eu estou reproduzindo o sexismo na educação. Então, assim, não é porque não tem a figura paterna aqui que a família está fadada a ser desestruturada e que o menino vai fazer o que quer e que vai ter indisciplina, né? E que vai ter só afeto. E aí é isso que o feminismo traz para nós, né? O afeto, ele não é só reproduzido por mulheres, os homens devem ser afetuosos. E a disciplina não é somente reproduzida por homens, as mulheres, elas disciplinam, né? Como eu falei no início, até pesquisas demonstram que as mulheres, os lares, né, chefiados por mulheres, tendem a ter pessoas, né, tanto meninas como meninos, mais afetuosos, pessoas mais, assim, socialmente responsáveis, mais ligadas e conectadas com a família, né? Isso é importante, isso dá uma recarga de energia para quem está sozinho nessa tarefa difícil que é educar, né? Muito. E aí, Nath, eu lembrei de outra coisa. Eu vou falando e vou Vai lembrando, vai falando. ligando. Eu lembrei de outra coisa. Essa coisa da educação, né? A gente fica achando, tem muitos pais que ficam cobrando as escolas em relação à educação dos filhos, né? Mas eu cresci aprendendo que a educação não formal, que é aquela que vem de casa, ela vale mais do que tudo. Então, assim, muito do que eu carrego comigo eu não aprendi em livro nenhum. Muito que eu aprendi vem da educação não formal, que são os nossos pais que praticam, né? Sim. Então, maternar é muito importante, né? Educar a criança na casa, no dia a dia, nos detalhes, dedicando tempo, né? Com afetividade, é muito importante para que a gente consiga ter umas gerações futuras que sejam mais humanas, né? Mais humanizadas, mais conscientes e responsáveis. Eu lembrei de um episódio, Jana, que eu estava num desses colégios e que a criança estava falando inglês, depois começou a ir para o balé e cheia de informação assim, que a criança travou no meio da dança porque ela não queria dançar. Ela só olhava para a plateia e queria chorar. E eu fiquei pensando assim, quantas vezes aqueles pais acham que estão educando, né, colocando eles em todos esses tipos de processos para ser alguém na vida e tá prejudicando, né? Eu não sou mãe, mas eu fiquei com aquela reflexão daquela criança só querendo o afeto da mãe ali ou do pai, e em vez de estar ali reproduzindo aquele ensinamento. Eu queria que você falasse um pouco, será que a gente está educando as crianças para serem pessoas boas ou para serem profissionais bons? Porque eu tenho essa minha... Eita. Eu tenho essa visão do lado de fora, porque eu não sou mamãe. A gente está num caminho, Uhum. não tentando generalizar, porque não é meu lugar de fala, mas a gente está caminhando para o bem ou a gente está indo para um caminho que não é legal? Assim, sua opinião sobre isso. Ai, que pergunta complicada. Então, eu nem sei a resposta, mas assim, deixa eu falar um pouquinho da minha opinião sobre, Uhum, assim. Isso dialoga muito com aquela ideia da educação não formal e da educação formal, uhum, né? Porque a gente deposita muito nessa educação formal, que é muito focada no trabalho, né? E na lógica não do trabalho como algo que realiza, né? Então, assim, sim, eu estou pensando já aqui no meu futuro, né? Como mãe de daqui a alguns anos de adolescentes, né? Que vão escolher profissões, né? Então, assim, como é impositivo uma mãe e um pai, né? Escolher qual vai ser a profissão do seu filho, pensando na remuneração, né? No que ele vai lucrar. Aí, às vezes, o pai e a mãe faz isso com uma boa intenção, pensando assim, eu estou pensando em investir no futuro com o meu filho, escolhendo qual vai ser a profissão. Ele vai ser médico, ele vai ser advogado, né? Pensando assim, no trabalho, na perspectiva do dinheiro, como se fosse somente um emprego, né? Aquela coisa do trabalho formal, da carteira, do documento, sem pensar que o trabalho ele está muito mais ligado à realização pessoal, né? Naquilo que a pessoa gosta, né? Então, isso dialoga muito com a necessidade da gente pensar não para a educação formal, não para que aquela criança cresça e ganhe dinheiro, né? Mas para que aquela criança cresça e seja um sujeito realizado, né? E a realização dela
vai partir dela mesma, da criança mesmo, né? E aí por isso que é importante, e eu acredito que é fundamental na maternagem, a gente ouvir a voz da criança, entender que ela não é nossa propriedade, ela não é um mini adulto, ela não vai reproduzir o que eu sou. Eu adoro ser assistente social, mas a Giovana não vai crescer querendo ser assistente social, por mais que eu queira que ela seja assistente social, porque ela tem o desejo dela e ela não é minha propriedade, né? Sim. Quando a gente compreende isso, a gente está sendo muito importante para aquela criança, porque a gente está compreendendo que ela é sujeito na sua própria vida, né? E a gente garante que ela consiga dizer o que ela quer e consiga entender isso com o tempo, com o andar da sua própria vida, né? Sem rigidamente a gente estabelecer o que ela vai ser e o que ela vai fazer. Isso se aplica também às atividades das crianças, né? Eu, tipo, no início, eu cheguei a matricular a Giovana, ela pediu para matricular, por exemplo, no balé, e aí coloquei, e aí ela falou, não, eu não gosto, não tem nada a ver com isso. Nunca que eu iria forçar ela a ficar, porque ela não gosta, então ela vai escolher o que ela gosta, eu quero tal coisa. Aí, de repente, não, eu não quero isso, eu quero isso. Determinados padrões de educação vão achar que isso é bagunçado demais, que isso tipo, deixar muito solto. Uhum. Mas não é. Isso é entender o tempo da criança, entender que ela precisa falar, né? Ela precisa ser sujeito na própria vida, né? E a gente, como educadores, como mães que maternam, pais que paternam, né? A gente precisa dar espaço a essa vozinha, né? Para que ela cresça e ecoe na vida dela mesma, né? Para que a gente não seja opressor, né? Para que a gente não reproduza a dominação patriarcal. A dominação patriarcal é isso, né? As companheiras feministas que estão aqui na live, né? É bem isso, né? A dominação patriarcal, ela fala disso, né? Fala da gente definir pelo outro, né? Sim. Diana, e como a gente falou um pouco sobre dor, mas agora a gente vai falar sobre a alegria de ser mãe. Como que é a alegria de ser mãe solo? E se existe alguma orientação dessa mãe maravilhosa que você é para as outras mamães que estão nos ouvindo e para aquelas que desejam ser? Existe um caminho de esperança nisso tudo? Ah, sim, muito caminho de esperança, porque assim, a gente falou das dores, né? Tipo, essas questões, né? Assim, de que a gente fala de maternidade solo, não assim, idealizando que é algo muito, muito bom, que, tipo, que só tem flores em ser mãe solo, que as mães solos são todas libertárias e são todas feministas e cuidam da sua própria vida e tal. Não é só isso, né? Assim, igual você falou, né? Ser mãe solo traz também algumas dores, né? Delas estão esses rótulos, né? Que a gente vem dialogando sobre eles, né? E a cobrança social que vai pesar sobre um único sujeito, né? E também, é lógico, a manutenção financeira que pesa sobre um único sujeito, e pesa muito numa sociedade capitalista, né? É muito difícil a gente conseguir manter crianças, né? O positivo de tudo isso é a gente conseguir visualizar essas crianças crescendo, né? Ver eles se desenvolvendo, né? Assim, quando eu vejo qualquer passinho, qualquer conquista do Henrique e da Giovana, para mim é uma imensa alegria, né? Mesmo sendo mãe solo, é uma alegria para mim, como eu já falei desde o início, ter uma rede de apoio, né? Ter a minha mãe próxima, ter as minhas irmãs, né? Ter com quem contar, né? Tipo, eu sou uma mãe solo, né? Que consegue ter os seus momentos de lazer. Eu faço academia, eu vou para festa, coisas que uma mãe solo que não tem rede de apoio não conseguiria fazer, né? Então, assim, é maternidade solo, mas ela não é sozinha assim, não, porque tem rede de apoio. Se não existisse essa rede de apoio, não daria pra gente morar os três no nosso cantinho, né? E eu conseguir ter a minha vida independente das crianças, que isso é fundamental, né? Por muito tempo, as mães, elas não conseguiam, e ainda hoje várias mães não conseguem ter a sua vida independente das crianças. A gente é mãe, e antes de ser mãe, a gente é mulher, e a gente tem as nossas questões, né? A gente tem a nossa saúde para cuidar, a nossa saúde física, a nossa saúde mental. A gente tem a nossa convivência, né, social, as afetividades que a gente desenvolve, né? E isso é importante, né? Assim, e para mim é uma felicidade enorme conseguir exercer a maternagem e ser mulher tranquilamente, conseguir ter a minha vida, ter o meu trabalho, né?
para mim é uma felicidade, né? Não assim, contar com o duplo estigma que uma mãe que materna sozinha, né? Que é chefe de lar sozinha e que tem o peso de, por exemplo, não ter um emprego e que tem o peso de não ter uma rede de apoio, né? Então, para mim, é uma felicidade. Eu me sinto num lugar privilegiado em relação a muitas mulheres, né? E isso é muito, assim, forte, tanto que até os programas habitacionais do governo, quando vai conceder casas, né, para mulheres de baixa renda, para famílias, né, de baixa renda, se coloca no nome da mulher. Justamente por causa disso, pela compreensão que o Estado brasileiro já tem de que as mulheres, elas chefiam as famílias. Muitas famílias são chefiadas por mulheres, seja mãe ou seja avó, né? O Bolsa Família, por exemplo, o cartão é obrigatoriamente no nome da mulher, porque são muitas as mulheres que não têm a felicidade que eu tenho, né? De não precisar de ter esses direitos, né? Socioassistenciais que as mulheres acessam, que as mulheres que sobre mim pesa o estigma de ser mãe solo, né? O estigma e o rótulo de, às vezes, dizerem até aquilo que eu falei no início, né? De que eu sou difícil. Eu não segurei o ombro porque eu sou muito difícil. A demonização, né? Do lar que eu vivo, né? Que é chefiado por mim mesma, né? Às vezes até assim, quando tem coisas, né, assim, reuniões de condomínio e tudo mais, as pessoas acham que vai ter outra pessoa além de mim para dar conta da casa, porque aparentemente uma mulher não é suficiente para dar conta de manter a sua vida e a sua casa, né? Eu sou muito feliz porque isso é um ledo engano, a felicidade é essa, a felicidade é que isso é um ledo engano e é muito crescente o número de mulheres que dão conta e dão conta muito bem, né? E sofrem com diversas coisas, né? Tem os seus sofrimentos, seus altos e baixos, mas conseguem ter vidas felizes, né? Assim, vidas de muita realização e de muita satisfação com as suas crianças, né? No cuidado com essas crianças. A gente fica assim, Ai, Nath, eu acho que é isso. A gente fica assim no final, meu Deus, que mulher! Meu Deus, que bate-papo lindo! Um porque eu tô morrendo de saudade, um porque eu sempre aprendo com todo mundo que passa por aqui. Toda live pra mim é especial, mas que pena que acabou! Gente, você que é mãe solo, meu Deus. Eu deixo o recado, assim como a Jana deixou, que você procure redes de apoio, para que você também consiga viver sua vida enquanto mulher, que você também exerça o seu papel de mãe como essa maravilhosa, e algumas mamães que estão aqui nos vendo, e você aí do outro lado também. Eu desejo muita paz para a sua semana, e semana que vem a gente está aqui de novo, Jana, mais uma live do Projeto Ressignificar, e a gente vai falar sobre dinheiro! Sobre o quanto a gente precisa conversar sobre o nosso dinheiro, sobre o quanto planejamento financeiro é importante. Vai ser uma live super legal com a Jéssica Iane, uma jornalista que está falando sobre isso aqui do estado de Tocantins, e vocês vão amar, eu tenho certeza. E se cuidem, façam tudo o que a gente tem falado aqui, vejam as outras lives, está tudo aqui no meu IGTV e também no meu YouTube. Mande para as outras pessoas, cuide da sua saúde mental. Muito obrigada, Jana. Foi maravilhoso esse bate-papo. Obrigada a você. E fiquem com Deus. E qualquer coisa que quiserem desabafar com a Nathzinha, eu tô aqui. Só mandar mensagem. Um beijo e boa semana. Esse é o Projeto Ressignificar, um projeto para a gente falar sobre saúde mental. Até semana que vem. Beijo, Nath. Tchau. Beijo, gato. Projeto Ressignificar. Vamos debater temas que afetam a nossa saúde mental? Se liga nas lives no Instagram da Senhorita Rezendes, toda quinta-feira às 8h30 da noite. Idealização e apresentação, Natália Rezende.